Já? Ah, tá. Quando cansar de catar vento, cata flor. Que quando cansar de espalhar vento, espalha-se. Espanta-lhe antes de virar palha, no jardim espantalho, apesar dos olhos, não lhe olha como essa flor. Como essa flor. Quando cansar de catar vento, cata flor. Que quando cansar de espalhar vento, espalha-se. Espanta-lhe antes de virar palha, no jardim espantalho, apesar dos olhos, não lhe olha como essa flor. Espanta-lhe antes de virar palha, no jardim espantalho, apesar dos olhos, não lhe olha como essa flor. Como essa flor. Oh. Disseram que não tá certo isso de ser tão feliz aos 20 e poucos anos, sem ter conquistado carro, casa própria, mas ser tão foda a ponto de me conquistar. Me assustei quando percebi que eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Me assustei quando percebi que eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Quando a gente pensa em identidade, vem muito a questão do que é real, então o que está dentro de você e como você vai expressar isso, que é a expressão de gênero. Então, quando eu me identifiquei com isso, e daí eu vou expressar isso. Então, eu vou pensar nesse trejeito, me imaginei com esses gestos, e eu falei, nossa, isso não é apropriado para uma mulher. E não foi assim um clique de, então eu não sou uma mulher, foi tipo, não devo ser assim. Identidade de gênero é basicamente como você vive em sociedade. Por exemplo, você pode dizer, eu sou homem, e você vai lá e você realmente vai viver como homem. Então, e querendo ou não, tipo, a visão de homem e mulher na sociedade é muito diferente, ainda mais levando em conta a questão do machismo. Mas a expressão de gênero é bem, eu deixo bem separado, porque a expressão de gênero, por exemplo, o menino ele pode ser feminino, o menino ele pode ser um pouco dos dois, aí aquela que dá a interrogação na pessoa e fica, você é um menino ou uma menina? E o masculino, a pessoa já é mais fácil ainda, quando a pessoa tem cabelo curto, tem barba, sabe? Esse padrãozão assim que a sociedade deixa bem, tipo, esse é masculino, esse é feminino. E então eu gosto da expressão de gênero andrógena por causa que eu acho que é uma expressão que você é mais livre. Por exemplo, assim, eu sei que eu sou homem, mas eu não preciso, por exemplo, gostar de barba, porque eu odeio barba. Na verdade, ao longo da vida, né, a gente não vai se encaixando entre as meninas. Em relação à escola, a gente prefere estar com os meninos, jogando bola. Sempre gostei de jogar bola. Sempre gostei de subir em árvore, em correr, em estar com os meninos.
Tipo, eu não via, não gostava, não entendia por que eles eram daquele jeito e por que eu era daquele jeito. Eles eram fortes, eles aguentavam mais coisa, tinham mais liberdade do que tinha eu, que é a minha relação à família, que a minha mãe falou, você é menina, você não pode fazer essas coisas. Eu odiava quando me falavam isso, porque eu sou igual a eles. Por que eu não posso estar fazendo isso se eu sou igual a eles? Eu não me encaixava com as meninas em si. Aí ao longo da vida a gente vai percebendo, né? Putz, por que tá crescendo isso no meu corpo? Pela sociedade tá certo, mas por que dentro de mim tá errado? Foi feito um levantamento pela ONU, só nos Estados Unidos, por exemplo, foi categorizado 47 identidades, expressões e identidades no grande guarda-chuva que a gente chama das pessoas transgêneras, né? Que também não é um termo muito utilizado no Brasil, particularmente não é aceito pelo movimento de pessoas trans. As travestis e transexuais de movimento social organizado, elas não se identificam e é utilizado para a identificação de pessoas trans, travestis ou homens e mulheres transexuais. As questões relacionadas a não binário, gênero fluido, agênero, gênero neutro, são identidades, mas não tem muita relação no que se diz respeito a pessoas travestis e transexuais. Essa questão do gênero, né? É que, na realidade, o mundo não é só, como dizem, preto e branco, né? As pessoas acreditam que existe só o homem e a mulher, principalmente na igreja. Só que existe homem, a mulher e intersexo, que seriam as pessoas que, de alguma questão biológica, seriam um pouco dos dois. Que existe também isso na expressão de gênero, que seria o caso de pessoas andrógenas, só que daí seria da expressão de gênero, e também tem o caso das pessoas trans não binárias. Só que a questão do caso de pessoas trans não binárias seria a forma como ele se vê em sociedade, se é homem, mulher ou se é não binário. E a questão de homem e mulher na forma biológica seria a questão também da intersexualidade, e existe mais de 40 tipos de pessoas intersexo. Existe uma pessoa intersexo a cada 2.000 nascimentos. E isso não é um número baixo. Então, por exemplo, assim, às vezes você está conversando com pessoas e você não sabe que a pessoa, às vezes, é intersexo. Atualmente, né, no século XXI, a gente já conhece mais de 40 estados intersexuais. Então, entre macho e fêmea, na espécie humana, tem 40 estados intersexuais. Ou seja, tem mais estados biológicos que não são macho e fêmea do que o próprio macho e fêmea. Né? Só que isso não é discutido, não é divulgado, porque por muito tempo foi patologizado, né? Foi estigmatizado, foi tratado sem autonomia da pessoa ser respeitada para ser escondido até para justificar o sistema imposto do binário de gênero. E ser intersexo, como é biológico, não tem a ver com identidade de gênero nem com orientação sexual. A pessoa que é intersexo, como a pessoa que é macho ou é fêmea, ela pode ter qualquer orientação sexual ou qualquer identidade de gênero. Do mesmo jeito que uma pessoa lida como fêmea pode ser homem e mulher trans e pode gostar de homem e de mulher de não binário e tal, uma pessoa intersexo e uma pessoa macho, biologicamente falando, pode também ter as mesmas questões. A orientação sexual é mais a questão de por quem o meu desejo está direcionado. Por homem, mulher, ninguém, pelos dois. Então você pode ser assexual, você pode ser bissexual, heterossexual, homossexual ou pansexual também, né? O pansexual, ele não tem um direcionamento para homem ou mulher, ou cis ou trans, né? A questão da identidade de gênero é muito diferente, que é como a pessoa se identifica. Então é engraçado que a gente pensa homem, mulher, como definir quem é homem e quem é mulher? Que é muito subjetivo, né? Aquilo, a gente não tem a caixinha do homem que é azul, se porta assim, assim, assado, e nem da mulher. Então, é como a pessoa se sente mais à vontade. Ela se identifica com o grupo de homens ou com o grupo de mulheres? Eu não consigo olhar nem para o modelo de homem, nem para o modelo de mulher que a sociedade coloca e escolher um deles. Eu não consigo me caber numa dessas caixinhas. O que eu vejo dentro de mim não é binário, não tem essa divisão de homem e mulher. Não é uma coisa que faz sentido pra mim. Uma pergunta que me fazem diariamente, como você se descobriu trans, eu pergunto para as pessoas, como você descobriu homem? Como você se descobriu mulher? Como você se descobre? Você vai se descobrindo com o tempo.
Você vai passar por um processo de se descobrir todos os dias, ela vai passar, ele vai passar, todo mundo vai se descobrindo todos os dias. Então não tem como falar, eu me descobri lá com 17 anos. Não, o meu desejo já era desde criança, daí você não sabe o que é, porque você é implantado aqui na nossa cabeça que homem é homem, mulher é mulher, que isso é errado. Aí você vai lutando com isso, você vai conhecendo pessoas, você vai vendo televisão, jornais, revista, e tipo, você vai analisando, é aquilo que eu pareço, é aquilo que eu sou. Mas não é uma descoberta, isso vai nascendo, vai florindo, entendeu? Não tem como falar, eu me descobri, eu sempre fui isso. Porque se fosse para descobrir, eu jamais queria descobrir, porque é uma vida horrível, entendeu? Quando que eu comecei a me identificar enquanto menino trans? Foi um processo, eu não posso afirmar que foi algo assim do dia pra noite. Por exemplo, eu cresci numa cidade extremamente pequena, então eu não tinha nenhum contato com esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, né? A escola não é algo que traz esse tipo de assunto, esse tipo de abordagem. Então eu acabei vindo para Curitiba, fazer a graduação aqui, e na universidade comecei a conhecer pessoas do universo LGBT. Né? É muito claro para mim, porque, por exemplo, eu tinha 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Que é o irmão mais velho e ele tem 4 anos a mais. Mas em compensação eu tenho uma irmã gêmea. E é uma irmã gêmea univitelina. Então, tipo, vamos colocar roupinhas tudo parecido, tudo igual. E eu, que droga. Eu olhava pra minha mãe e já falava, tipo, mãe, eu acho que tem alguma coisa errada. Só que daí ela não acreditava, né? E até porque, tipo, 1900 e bolinha. Daí ela começava a reclamar. E daí ela chegava pra mim e falava, tipo, mas eu também, tipo, querendo fazer minha cabeça, mas eu também jogava futebol, também usava umas... Aí eu, mas eu acho que não é isso aí, não. A primeira descoberta, assim, fora da caixinha religiosa foi que eu gostava de meninas. E daí, isso me levou a apenas ter raiva do machismo, mas não tendo consciência de que isso era por conta de um sistema binário também. Eu via gênero só como uma classe social. Não falei bonito, não. Falei bonita. Bonita não sou. Só bonitinha. Só bonitinha? Bonitinha eu gosto. Eu tinha dito bonita, sabe? Só que de tanto assim, no começo, ela ouvir bonito, ela já fica com essa coisa, ela já fica atenta. Então, quando você solta qualquer coisa que possa soar como masculino, ela, tipo, já te corrige imediatamente, porque ela não é bonito. Eu sou linda, sou bonita, sou bonitinha. Isso desde o início da transição. Desde sempre. Ela sempre usava o pronome feminino e agora ela fala... te obriga a usar o pronome feminino. Antes dela começar a usar roupa de menina, ela já falava, eu tô cansada, eu tô chateada, sempre no feminino. E aí a gente corrigia e falava, não, é chateado. Ela, não, é chateada. Desde sempre ela começou a dar sinais de que ela era diferente do Pedro, por exemplo. E aí, antes dela começar a andar, ela começou a querer dançar balé. Foi quando ela começou a se encantar com a dança. Que eu estava num blog e daí eu achei uma entrevista que eram com crianças. E as crianças reclamavam para os pais que nem eu reclamava quando era criança. Daí eu, então era isso. E daí eu comecei a entender de alguns termos, só que estava em inglês. E nessa coisa de ter os termos lá certinho, né? Daí eu conseguia pesquisar fora, né? Coisas no YouTube, né? E daí eu lembro que eu tinha visto uma passeata, que era da França. Eu acho que até tenho esse vídeo no computador até hoje. E era várias fotografias e pessoas, homens trans, eram homens trans, eu acho que não era... Era só de uma passeata de homens trans. E alguns estavam sem camiseta, dava pra ver, tipo, cicatriz e tal. Aí eu, não pode ser, eu será? E daí eu fui pesquisando mais, só que esse vídeo foi o vídeo que eu fiquei, tipo... Cara, eu posso fazer alguma coisa se eu quiser, sabe? Então, eu nasci com um tipo de intersexualidade que eu vim descobrir mais pra frente. Né? Então, enquanto criança, né, eu fui criada como menina para ser menina e tal. Porque tinha um genital lido socialmente como de menino, né, um pênis, então tinha que ser menino e tal, e isso vai ser. Eu, enquanto descobrimento, me percebia como uma criança trans. É óbvio que eu não sabia desse nome, trans, não se discutia isso. Mas, assim, os sentimentos que eu tinha se encaixam para essa definição, que era não pertencimento ao sexo atribuído ao nascimento. Isso eu sempre tive, desde quando eu percebo por gente, desde os meus 3 anos de idade. Um dia eu tava no quarto, arrumando o guarda-roupa,
Daí me aparece ela de vestido, sorrindo, como se o mundo tivesse acabado. E aí ele tinha colocado o primeiro vestido nela. E a dificuldade maior foi quando ela quis usar isso fora de casa. Porque a gente permitia ela usar em casa, dançava, brincava. Falava, não, agora para ir pro colégio a gente tem que usar essa roupa. Essa outra roupa para você ficar brincando em casa. A gente já chegou a brincar com ela, a gente falava, então, mas é que na escola você tem que ir fantasiado de príncipe para ninguém saber que você é princesa. Aí você se fantasia de príncipe e depois quando você voltar, você põe sua roupa de princesa de volta. E aí, por um tempo, isso foi funcionando, mas chegou uma hora que não funcionava mais. Ela foi vendo que aquilo não servia. E aí a gente encontrou uma terapeuta pelo plano de saúde. Só que essa terapeuta do plano de saúde, ela só fazia terapia comportamental cognitiva. Ela partia do princípio de que essa coisa da Flor usar a roupa de menina era um comportamento, era comportamental e a gente poderia modificar isso. E aí como a gente não sabia muito o que fazer, a gente pensou, bom, eu acho que a gente tem a obrigação de pelo menos tentar. Aí a gente separou, colocou os brinquedos femininos para um quarto, os brinquedos masculinos para outro quarto, as roupas de menina para um quarto, as roupas de menino para outro quarto. E aí, fazendo isso, a gente esperava que ela ficasse no grupo dos meninos. Só que ela não brigou, a gente até esperava uma certa resistência, né? A gente pensou, bom, ela vai espernear, vai se jogar no chão, mas a gente tem que ser firme porque é pelo bem dela. Só que não, ela não esperneou quando a gente proibiu ela de usar roupa de menina. Ela se fechou. E ela foi ficando triste, e aí ela começou a fazer xixi e cocô na roupa, mas nunca brigou pra vestir a roupa. Ela só se trancou. E aí eu falei, não, pera, não tá dando certo, a gente precisa dar um jeito nisso. E aí a gente encontrou o Transgrupo. E lá a gente conseguiu uma terapia a um preço popular, de R$25 por sessão. E aí ela começou a fazer terapia lá. E a gente também foi procurar outros caminhos, né? A gente queria saber o que fazer agora. E aí a gente procurou um psiquiatra. E aí ele deu pra gente um laudo. E aí primeiro ele conversou, ele falou, olha, eu sei que às vezes as pessoas se ofendem com isso, mas nesse momento é isso aqui que vai resolver a sua vida. Você precisa de um laudo que comprove que ela tem disforia de gênero. E aí, com esse laudo, a gente foi na escola, levou esse laudo para a escola e aí ela teve acesso aos direitos dela, de ser chamada de Flor, de ser tratada como uma menina e tudo isso na escola. A disforia de gênero na infância não necessariamente é a disforia de gênero no adulto. Então, assim, muitas crianças que são disfóricas, elas vão acabar sendo homossexual, transgênero, não necessariamente. Então, há um leque aí de possibilidades. Então, como que a gente trabalha quando é uma criança transexual? A gente começa a acompanhar. Então, ver quais são os gostos dela, onde que ela se sente mais à vontade, com os meninos, com as meninas, e apresentar os dois mundos. Isso é muito importante, porque as pessoas sempre falam, você vai direcionar aqui. Não, apresenta os dois mundos e veja onde ela se acha mais confortável, aqui e ali, para na adolescência, normalmente é o período em que ela realmente vai tomar ali alguma escolha e já vai falar mais propriamente dita por ela, né? Então, no começo é muito trabalhar a questão com os pais. Raposo são os 3 primeiros sons de cada nome que meus pais deram. Isso é muito pesado, isso carrega as expectativas que colocaram em cima de mim, carrega a filosofia de educação que eles me colocaram. Então, meu nome é Registro, significa ovelha de Deus. Então, isso me remete a todo o sonho deles de eu seguir carreira na igreja, de casar com um pastor, uma educação totalmente submissa. E eu acho meio mágico isso, de você pegar um material que você não gosta e criar um som, uma fonética, sei lá, que te representa, que de alguma forma é você. Então, Enzo, né, é um nome que eu sempre quis. Tipo, sempre gostei. Eu tinha um amigo que eu considerava bastante. Eu tinha escolhido o nome do meu irmãozinho. Aí eu falei, sempre gostei de Enzo, né? Vou dar esse nome pra ele. Mas no dia que eu fui falar pra minha mãe, eu pensei, tipo, mas esse nome é meu. Por que eu vou dar o meu nome pro Enzo? Pro meu irmãozinho?
Aí eu mudei em cima da hora, tipo, escolhi o Gabriel assim do nada. Falei, não vou dar o nome que eu gosto pro meu irmãozinho, eu quero estar usando ele futuramente. Não sabia quanto tempo, mas esse era o meu nome do meu coração. Tipo, as pessoas me chamavam, eu queria me chamavam de Enzo. No final de ano, começo de ano, eu tinha mania de toda vez pegar uma lista de animes que ia ser lançado no ano e dar uma olhada assim, no site deles, umas coisas assim. Nesse anime tinha um surfista e o nome dele era Kaito. Daí esse nome soa legal, né? Tipo, eu tinha achado já que soava legal. Daí eu fui pesquisar o significado do nome. Kaito tem que atravessar o oceano, que seriam os problemas. Você não pode se deixar ser afogado por eles. Então você é o Kaito, tem que atravessar esse oceano de problemas. Então eu comecei a usar esse nome. Eu comecei a usar esse nome por causa do significado e daí ficou. Francisco. Você é uma princesa. Princesas não se chamam Francisco. Não, mas eu sou Francisco Miguel. Tá, mas vamos escolher um nome de princesa pra você? Que tal Fran? Fran eu não gosto. Mimi? Não, Mimi não. Falei, então escolhe um nome pra você. Ela falou, Flor. Flor. Flor? Só Flor? Só. Existem 8 sinais de que a criança pode ser uma criança trans. Dos 8 sinais, a Flor apresentava 7. E uma vez eu cheguei pra Johanna e falei assim, Johanna, eu sinto uma coisa diferente pelo Francisco. Eu sinto alguma coisa assim, sabe? Ela falou, como assim? Eu falei, não sei. Tipo, eu olho pro Pedro e vejo, nossa, ele é um menino inteligente e tal, meu filho eu amo as outras meninas. Mas quando eu, sei lá, eu sinto alguma coisa no Francisco. Ela falou, não, você tem que amar todos igualmente. Você não pode amar mais o Francisco do que os outros. Eu falei, acho que não é amor, acho que é outra coisa. E foi quando começou a aparecer uma outra coisa. E eu entendi que não era um amor diferente que eu sentia pelo Francisco. Era uma necessidade de assistir ele diferenciadamente, sabe? Uma necessidade de ver ele com outro olhar. E foi exatamente isso. Ele não... O tempo todo ele não era um menino, sabe? Era uma menina em outro corpo. Eu tô lendo bem mais sobre as mudanças, sobre os efeitos, né? Eu não tava me preocupando com isso, porque eu falava, vai demorar bastante. Mas aí, tipo, tá há um mês ainda. Tipo, eu tenho esse mês ainda, eu vou começar a fazer. Tá me dando medo, cada dia que passa eu tô ficando mais nervoso. Eu acordo e falei, putz, menos um dia. Tá chegando a hora que a sociedade vai ver, tipo, a minha mudança em si, minha mãe vai ver minha mudança. Essa transição, ela é dolorida e delicada. E ela tem as questões pessoais do indivíduo e também da família e da sociedade. A gente sempre orienta muito, com a ajuda a gente tem uma psicóloga aqui que atende esses pacientes, para que elas tenham a noção de que o Brasil, por exemplo, já é um país preconceituoso, é um país machista e muito desigual, né? E isso para pessoas cis. Imagina pessoa trans. Então, pro início da transição, a gente procura dar todo o suporte para essa pessoa, psicológico e social. E também a gente tem uma parceria com o CEPAT, que é o Centro de Pesquisa e Atendimento de Pessoas Trans, que é um equipamento do município de Curitiba. Ele foi criado pela Secretaria de Estado da Saúde e hoje em dia ele já é credenciado e reconhecido pelo Ministério da Saúde. Então a gente encaminha também essas pessoas para lá para fazer tratamento hormonal, acompanhamento psicológico e clínico, porque é muito importante esse acompanhamento no que diz respeito à hormonioterapia. Hoje em dia o protocolo é no mínimo 2 anos de acompanhamento psicológico. E nesse período você vai trabalhando com a pessoa, como é que está o processo, como que ela está, as expectativas. Então a gente ajuda muito nesse sentido de reduzir ansiedades, trabalhar a expectativa, onde que ela acha que ela vai chegar, como e quando. Então até a hormonioterapia, que é um processo que modifica muito, é como uma segunda puberdade. Então é justamente nisso que a gente está para auxiliar nessa ansiedade. O psicólogo, ele não vai atender uma pessoa trans, ele vai atender uma pessoa. Eu fui no CEPAT, né, com uma amiga minha, aí ela me deu as primeiras orientações,
eu tinha que passar pro psicólogo e depois eu ia começar o tratamento. O pessoal lá é bem legal, tipo, eles acolhem você muito bem. Quando eu fui lá tinha um monte de homens trans, todos eles começaram a conversar comigo, começaram, nossa, que bom, boa sorte. Eles são um grupo bem unido, né? Apesar que tem o preconceito entre o grupo mesmo do LGBT, ainda mais com travestis, não pareceu ter esse preconceito lá. Todo mundo, tipo, tava aceitando todo mundo, não teve... Nossa, olha aquilo lá, que diferente. Lá é onde eu me sinto à vontade. Acho que foi o primeiro lugar que eu entrei e que eu me senti à vontade. Nem aqui na minha casa eu não consigo ter essa sensação boa de alívio para ser quem eu sou. Mas lá, sabe, quando abre uma porta, meu Deus, eu devo ficar aqui. Foi o que eu senti lá. Mas o que se pratica atualmente, geralmente em torno dos 9 anos, começam os bloqueadores para não permitir o desenvolvimento da puberdade. E essa idade com que vai se começar a tomar os bloqueadores varia de criança para criança, porque vai variar de acordo com o desenvolvimento. E aí, com esses inibidores, não tem nenhuma alteração no corpo. Ela não vai ter seios durante a puberdade. Ela só não vai ter aquela coisa que os meninos têm. As mãos não vão crescer tanto, os pés não vão crescer tanto, o queixo não vai enlarguecer, o maxilar. Não vai ter aquela quantidade de pelos pelo corpo. E com isso, obviamente, vai ficar mais feminina. Mas vai ficar como se fosse um corpo meio neutro, né? Sem desenvolver coisas femininas, mas sem desenvolver as coisas masculinas. As informações que eu tive até agora é de que se a criança decidir mudar em algum momento, ela para os bloqueadores e a puberdade dela vai se desenvolver naturalmente. Os estudos mostram que até o momento não houve nenhum dano psicológico, nem dano à saúde de crianças que fizeram esse tratamento com os bloqueadores. As pessoas têm aquela mania de, se fosse no meu caso, que eu sou homem trans, né? Elas têm aquela mania de dizer, por exemplo, porque você é homem trans, você é homem, mas você tem um órgão genital feminino. Daí eu fico, não, meu órgão genital é masculino, porque só eu tenho o direito de nomear o meu corpo como eu quiser. E eu acho isso importante falar porque, por exemplo, quando as pessoas estavam criando, desenvolvendo a biologia, quem que nomeou tudo? Quem colocou gênero em tudo? Era uma pessoa trans? Não era uma pessoa trans. Eles excluíram todas as outras naturezas que não seriam do homem, mulher, e ainda colocaram gênero e genital. E eu falo, gente, não é porque o meu órgão tem um formato que ele vai ser o formato de um órgão feminino. Não, porque o meu órgão genital é masculino. E só eu tenho o poder de fazer isso porque sou eu. Quem melhor do que eu para saber se o meu corpo é masculino ou feminino? Existe uma guerra muito grande de trans e travestis que a sociedade cria e que o nosso próprio meio cria. Muitos idealizam assim, trans a mulherzinha que estuda, trans a mulherzinha que trabalha, trans aquela que operou. Travesti aquela marginal de rua, travesti que se monta, travesti que é um homem montado, travesti que rouba, travesti que é drogado. E tipo assim, antigamente não existia transexual, existia só apenas travestis, que eram todas iguais, que se mutilavam, se harmonizavam, colocavam silicone industrial. Se eu trabalho na rua, eu sou uma travesti. A que estuda é uma transexual. Como assim? Se todas estão no mesmo caminho, se todas estão lutando por uma feminização, porque, tipo, aí vai dar consequência cada um, tipo, se aceitar com mais ou com menos. Existe muita trans que não quer colocar peito, só sermões, e daí ela é menos que eu, ou travesti que seja, ela é menos que eu, que a outra que é toda plastificada, quebrada. Não, a gente tá todas no mesmo barco. Eu queria até que banisse uma palavra, chegasse um bom consenso. Qual palavra seria melhor? Para mim, o transgênero até hoje seria uma palavra legal para definir as duas, porque senão fica essa guerra, uma é mais que a outra. Sempre a trans vai ser o lado bonito, o lado mais legal da história. Você pode ver pela novela, simples fato. Você tira ali, ó, a trans é a Ivana, querendo ser um menino trans, que tem a necessidade de mudar de corpo. Aí vem a outra lá, que eu esqueci o nome, que é essa travesti, que se monta, se sente feliz assim. Não é assim. Travesti também, ela pode ter peito, ela pode querer não operar, mas ela se quebra inteira, ela se torna uma mulher. Olha, se eu falar que eu sou travesti, você tá vendo algum homem na frente? E não é a cirurgia que vai definir quem é homem, quem é mulher, ou agora sim eu sou homem, agora sim sou mulher. Porque muitas pessoas trans, elas optam por fazer hormonioterapia apenas, nenhuma intervenção cirúrgica, ou às vezes alguma intervenção cirúrgica. Então acho que é isso, ser homem, ser mulher está muito além, né, de uma cirurgia ou de um procedimento
no corpo. E uma das coisas que vem incomodando também muitas pessoas trans é o personagem da novela que está passando agora, que é uma pessoa trans, não o Ivan, que é um homem trans. Aquela pessoa que faz o papel de travesti. Ela não tem muita relação com a realidade real das pessoas travestis do Brasil, né? Uma pessoa que trabalha como, parece um segurança numa empresa, como homem com terno, e à noite se monta, né, como uma mulher. Não que as pessoas devam ou que exista um padrão de como é ser pessoa trans, mas isso faz com que a sociedade ache, não, se de dia está de homem e aceita ser tratado como homem, então eu posso tratar também a Rafaele como homem, porque eu vi na novela que pode ser homem sim, porque ele não liga. Ou, por exemplo, a Rogéria, que faleceu. Foi um grande ícone, teve uma história e uma importância muito grande para o Brasil, mas ao mesmo tempo ela defendia enquanto pessoa que ela não se incomodava de ser tratada como com um nome masculino. Isso não é uma realidade das pessoas trans, né? Por esse motivo, a gente começou a se organizar e defender muito a questão da identidade travesti, não no sentido literal e muito menos comercial, e defender muito também as questões de mulheres transexuais e homens transexuais, porque o guarda-chuva transgênero, né, da maneira que é discutida internacionalmente, aqui no Brasil não coube. Eu resolvi viajar de caminhão para São Paulo, carona de caminhão. E daí mudou totalmente. Mudou totalmente, cara. Daí eu conheci uma pessoa que nunca tinha conversado com uma pessoa homossexual na vida, não fazia ideia que trans existia. Assim, outro universo. Quando eu voltei, eu peguei carona com 2 caminhoneiros de madrugada e eu jantei com eles no posto. E não sei se vocês sabem como é que é o posto de caminhão, é tipo um labirinto de caminhão e isolado assim da luz, e você tá ali no meio, tudo pode acontecer. E daí eu me vi ali no meio, os caras fazendo janta, não deixaram eu lavar uma louça, e eu tava assim de boa, tentando interagir, tava me propondo experiência, e daí me deu um novo clique, foi: cara, eu tô aqui sozinha, tem 10 caras em volta de mim, e eu tô me sentindo segura, não tô com medo. É totalmente contra o que o feminismo que eu acreditava na época pregava, sabe? Porque você não podia se sentir segura, e eu me senti. E eu acho que se sentir seguro com o masculino externo fez eu fazer as pazes assim, com o masculino dentro de mim. A descoberta não foi em livro, não foi em academia, não foi na militância, foi se abrir assim para o mundo. Porque as pessoas não sabem os conceitos e a gente acha que quem vai aceitar a gente é quem é super desconstruidão dos livros, assim. E não. Fundamental. Eu acho que a palavra que eu diria que é fundamental. Não tem outra palavra. Tem estudos que mostram, estudos da Lancet, que é aquela revista norte-americana de psiquiatria, né, que mostram que LGBTs que não têm apoio familiar têm 4 vezes proporção maior para o suicídio. Né? Isso LGBTs que não são trans. Trans vai para 6 vezes mais. Só isso eu já acho que responderia muita coisa. Né? Que a pessoa não comete suicídio pelo fato de ter um transtorno, mas pelo fato de não ter um apoio. Por conta da minha família, eu tive muitas amarras, né? Então, o meu desafio maior sempre foi comigo, de certa forma. Para, sabe, tirar todo esse estigma, esse estereótipo, enfim, do que são as pessoas trans, né? E a partir do momento que eu comecei a entrar no universo, comecei a me entender,
eu comecei a ficar melhor, a ficar muito mais feliz com tudo, sabe? Começar a se compreender é muito bom, se vive a vida de uma forma mais plena, sabe? O meu material inicial, eu posso não gostar, mas ele tá ali. E é dali que veio várias coisas. Então, eu sei que... Às vezes eu paro pra pensar que, tipo... Talvez o próprio cristianismo tenha me levado a sair do cristianismo, tipo... Porque eu sou muito de a fundo nas coisas, então eu vou no fundo de amor e tal. E daí isso me levou a acabar saindo. Eu tava indo já na psicóloga e daí eu falava pra ela, eu quero contar... Porque eu tinha muita preocupação de fazer isso na minha cidade e, sei lá, acabar... Sei lá, sendo expulso de casa e pior, na minha cidade, que era Manaus, que eu não sabia nem andar direito de ônibus e eu pegar ônibus lá era pior do que pegar ônibus aqui, então eu tinha muito medo disso acontecer. Então eu tinha meio que feito uns planos de terminar o ensino médio, mudar de cidade, só então começar a fazer as coisas, tipo, tudo certinho, para ter certeza que não ia dar alguma coisa muito errada. Daí eu queria ser por carta, porque, sei lá, a carta, eu sei que eu deixaria a carta lá e o cara que ia mandar, tipo, o cara do Correios iria mandar para mim. E depois disso não tem volta. Você não pode chegar lá, ô moço, devolve aquela carta lá porque eu me arrependi. Ele ia olhar pra minha cara e dizer, não tem como, já fui embora. E daí a minha psicóloga falou, o que tá faltando, né, você então escrever a carta pra mandar pra eles. Aí eu, é que eu tô sem papel. Esse papel, esse envelope lá. O papel! Eu tenho um monte de papel aqui, tenho até envelope. Eu, sério? Ela, sério, vou te dar esse... Tipo assim, vou te dar esses papéis e daí, na próxima sessão, eu quero que você me fale que você já enviou, eu quero até ver o comprovante. Eu, tá bom, eu vou fazer isso. Ela, tá bom, vou guardar a próxima semana. Daí eu acabei enviando porque eu sou muito de palavra. Então, tipo, se eu falar, tipo, que eu vou fazer essa coisa, que era o que eu tava fazendo pra ela, tipo, eu vou fazer, tipo, então não tinha mais volta. Toda aquela família perfeita, assim, meus dois avós são pastores, meus tios são pastores e... Aí tem toda aquela coisa da família ser modelo para a igreja. Eu contei para minha mãe, porque eu tinha contado para uma conselheira da igreja. Ela é diretora de uma escola e aconselha pais, assim. E daí ela falou que ela ia se demitir porque ela não era mais exemplo se a filha era lésbica na época. Então ela não era mais digna daquele cargo. Em 2012 eu comecei a namorar uma menina, eu nunca tinha namorado na vida. E daí eu tive que sair de casa assim que eu fiz 18 anos e fui morar com ela. E a gente acabou ficando com depressão. E daí eu voltei para casa dos meus pais, porque eu tava tentando suicídio. E daí eu passei um tempo lá, melhorei. E dei de cara com um livro que se chamava Cansei de Ser Gay, como Deus libertou a pessoa de 12 anos de homossexualidade. E daí eu peguei esse livro e taquei no fogo. E daí eu tive que sair de casa. Nunca contei que eu gostava de meninas. Minha mãe descobriu por acaso que a mãe da minha ex-namorada veio aqui fazer um barraco. Foi assim que ela descobriu, senão ela não teria descoberto isso muito pra frente. Hoje em dia ela poderia apenas saber que eu gostava de meninas e não que eu era trans. Mas pra contar assim eu nunca escondi. Não gostava de esconder em relação aos amigos. Se eles gostassem de mim assim, pronto. Senão fechou. Mas a família é mais difícil de contar, né? Porque sempre tem aquela lance de aceitação. Eles vão pensar, vão começar a te deixar de lado, não vão te convidar mais pra coisa de famílias. Porque, tipo, eles vão ficar comentando só sobre mim, vão ficar me olhando torto. Acho que a minha mãe foi a que mais acolheu. É óbvio que ela deve ter tido seus sofrimentos, suas dificuldades, porque não era o que ela esperava, não era o que ela queria, porque ninguém quer que um filho teu tenha uma condição que saia fora do padrão, né? Porque é o que é esperado é padrão. Isso em todas as sociedades, em todos os lugares. Ainda mais quando você sabe que o que sai fora do padrão é perseguido. Você não quer ver seu filho sofrer. Ela, minha irmã... No início a minha irmã foi meio conturbada, mas logo ela já acostumou. Depois foi meu pai, só meu pai nunca fez nada assim no sentido de violência, nada. Só foi difícil de aceitar no momento, porque ele queria ter um filho, né? Daí não era o que ele esperado. Mas depois que ele teve um outro filho lá, ele meio que desandou assim. Falou, não, é tudo normal, tudo bem, tudo legal. E daí é muito bom, assim, a relação. Eu não posso reclamar, porque eu tive uma família que me acolheu,
né, dentro das suas limitações, mas foram superadas rapidamente, que possibilitou que eu não caísse na marginalidade, não tivesse apenas a prostituição como opção, né, que conseguisse fazer faculdade, conseguisse terminar meus estudos básicos, faculdade. Teve uma vez que eu era menor de idade ainda, né? Então eu quis parar de ouvir aquilo porque eu não estava aguentando mais e eu só levantei do sofá para sair. E daí meu pai me empurrou no sofá para eu ouvir minha mãe. Se eu tivesse enfrentado, eu tinha medo de enfrentar porque eu sabia que ele ia empurrar. Se eu enfrentasse, ele ia empurrar mais forte, eu podia me machucar. Mas se eu tivesse enfrentado, eu teria provas. Porque essa violência psicológica, ninguém tem noção da dimensão, né? Então, quando eu contei pra minha avó sempre sabe que para pessoas idosas é sempre mais difícil. Mas quando eu contei pra ela, eu tava no celular, contei pelo celular ainda, né? Porque eu falei que precisava falar com ela. Aí ela perguntou: o que você tem que me contar? Ela falou um monte de coisa: você tá usando droga, você tá fumando, você tá bebendo, você tá com um namorado, você tá grávida. Ela não citou nenhum dos motivos horríveis que pra ela seja que era eu ser lésbica. Eu falei: se você acha tudo isso horrível, o que eu te contar não vai fazer tão ruim quanto eu pensei. Aí eu contei, ela pensou. Aí ela voltou a falar: realmente tinha que ter contado pessoalmente. Eu não citei nenhuma dessas, mas essa é a pior coisa que poderia ter acontecido. Aí eu falei em relação à novela, sempre perguntava pra ela como seria a reação dela se ou eu ou meu irmão fosse gay. Aí ela falou: não sei se eu aceito, não sei como vai ser, mas como isso nunca vai acontecer, então não vou pensar nisso. Aí quando aconteceu, eu comecei a usar a novela como isso. Eu sou ela. Eu sou a menina da novela que é trans. Eu vou começar um tratamento e eu vou começar a virar um homem, que é o que eu sou. Ela falou: mas tá, assim do nada? Ela falou: não é do nada, né? Tipo, é um processo inteiro que eu fiz em relação à minha vida inteira. Não vou te contar pelo que eu passei, mas eu preciso de você do meu lado. Ela tentou me levar pra igreja de novo, blá, blá, blá. Mas ela acabou aceitando. Disse que era mais difícil me perder do que aceitar isso. Porque ela fala: eu sou o tesouro dela. Ela sempre me disse isso. Então ela acabou aceitando, depois de alguns tempos, né? Depois de muita coisa que ela me falou. Coisas difíceis de escutar. E ela acabou vendo a novela, pelo meio da novela Força do Querer, né? Ela entendeu que a família do lado seria bem mais fácil pra mim do que não. Quando minha avó esteve aqui, ela ficou bem chocada. E ela botava óleo ungido na cabeça da avó. Eu tava fazendo jejum. Eu tava fazendo jejum pelo Francisco Miguel. E a gente foi levando assim, a gente nunca fez disso um conflito, sabe? Tipo, não, você não pode fazer isso, você tem que aceitar. Não, a gente falava isso, ora mesmo, para Deus abençoar, porque é isso que a gente quer, independente de como você pensa. E aí, quando mudou de Francisco para Flor, a gente falou, daí minha avó falou: eu não vou chamá-la de Flor, não. Eu vou chamar de Amorzinho. E a gente contou para a terapeuta, e aí a terapeuta falou: não, tudo bem, é um progresso. Ela poderia dizer: não, é ele, eu vou chamar de Francisco. Mas não, ela encontrou um intermediário, é a forma que ela encontrou de lidar com essa quantidade de informação. Então a gente estava evitando postar fotos com ela e tudo mais. E aí agora que é o aniversário dela, está sendo como se fosse praticamente debutante. Ela está se apresentando à sociedade como menina. Mas a minha irmã, eu acho que é por causa que, como é irmã gêmea univitelina, então a gente fazia tudo junto. Até no colégio, só teve um ano do colégio que a gente ficou em sala separada e a gente ainda chorou e fez o berreiro, mas fora isso, todos os anos a gente cresceu junto, estava na mesma sala, estava no mesmo quarto, a gente dormia no mesmo quarto. Até quando a gente ficava internado no hospital, a gente estava internado no hospital junto com asma, então tipo, a gente sempre estava junto. É que ele sempre foi assim, inclusive quando a gente era criança, ele sempre falava que tinha alguma coisa errada, então não é como se eu tivesse tido uma super surpresa. Mas não, né, isso não porque ele gostava de carrinho nem nada, porque eu também brincava de carrinho, só que eu acho que o meu era mais colorido.
Mas ele sempre falava que tinha alguma coisa errada, então não foi uma tipo, ai meu Deus do céu, novidade. Eu acho que as pessoas sempre sabem um pouquinho no final das contas. A única coisa que a gente brinca hoje em dia, né, é que, tipo, sei lá, ela seria a minha versão menina e eu seria a versão menino dela. Mas não é nada de como eu falava antes que, eu acho que estava errado. O que estava errado mesmo, tipo, não era eu, era a sociedade, sabe? Porque elas não deixavam me expressar do jeito que eu queria e como eu realmente queria ser tratado. Então, eu acredito que seja mais uma coisa dos outros do que minha. Porque eu sempre fui... Por exemplo, eu não odeio minha aparência de antes, sabe? Até porque tem um tempo que eu falava, tipo, eu era bonito também, tipo, whatever, sabe? Tipo, então... Também era só você. Como assim? É muito difícil. É porque, na verdade, assim, quando você engravida, certo? Aí você vai saber o que é o teu bebê. Então, eu fui saber que ela era uma menina, eu estava de 6 meses de gestação, porque ela não deixava ver. Depois de 19 anos, você descobrir que tua filha não é tua filha, é punk. Para não dizer uma palavra mais forte, é bem difícil. Não está sendo fácil, não é fácil. Não vou dizer que é flores, porque isso seria mentira, né? E ela sabe disso. Mas eu, como mãe, eu não vou virar as costas, isso é fato. Eu não vou virar as costas para ela. Não imaginava isso, podia ser outra coisa. Simplesmente só gostar do mesmo sexo, mas não ser aquilo que, para mim, ela foi a vida toda. Uma menina. Eu sei que ainda o que tem por vir é muito mais difícil do que o que ainda aconteceu, né? Porque aí é um processo que vai envolver não só eu, mas vai envolver as outras, né? Tipo, meus outros filhos, o tipo pequeno de 6 anos. Como assim? Como assim? Né? Minha irmã era minha irmã e de repente não é mais minha irmã. Mas o Pedro Gabriel, ele tem 5 anos agora, e começou essa transição toda, ele tinha 4, fez 5. E pra ele é muito inteligente, sabe? E ele fica tentando administrar as coisas na cabeça dele. Ele fala, pai, o Francisco quer ser menina, mas não tem problema, tá tudo bem. Aí eu falei, beleza, filho, então tá bom, tá tudo bem. Falei, aí a gente falou, aí começou a transição, começou a realmente se vestir de menina. Pai, tem que chamar ele de Flor? O nome dele é Francisco Miguel, não tem nada a ver. Eu falei, não, mas agora ele é uma princesa, é uma menina, a gente tem que chamar de nome de menina. Tá, mas esse nome é muito estranho, pai. Ela falou pra minha mãe. Minha mãe tem 69 anos. Se eu tenho 45, já foi difícil, imagina ela com 69. Como você odeia se ver linda ou lindo, menina ou menino. Você é linda, pare com isso. Se solta, por favor, seja você. Alegre, feliz, tá? Muda de vida, por favor. Em si eu não gosto de ficar escutando, porque não esperava ela me mandar isso. A gente estava conversando sobre um assunto totalmente aleatório. E ela me mandou isso. E alguma parte de mim lá dentro, tipo, voou. O meu coração, principalmente, parou de pesar. Eu vou começar a chorar. Eu não tenho sentimentos para isso. Mas como eu sempre trabalhei muito, eu não prestava atenção naquilo que estava acontecendo, né? Eu não prestava, porque eu tinha que criar, eu tinha que educar, eu tinha que fazer tudo. Era só eu, né? Eu e minha mãe, mas eu que tinha que sustentar, tanto ela quanto o meu mais velho, né? Foi a vida inteira, são 19 anos. Isa, a gente escolheu esse nome para ela, o David escolheu esse nome para ela, Isabelle. Seria Maria Eduarda. Aí ele falou, não, mas vamos colocar Isabelle. Aí foi Isabelle. Agora, como é que eu vou chamar ela de Enzo, que ela quer? Né? Vai ser difícil, amada. Mas eu tive a Isabelle, pra mim, há 19 anos, gente. Aí, um mês eu vou chamar de Enzo? Vai acontecer? Vai. Nós vamos ter que fazer uma reunião em família? Vamos, né? Com a família também, quando expulsa de casa, então a pessoa acaba se isolando, muitas vezes. Outros amigos que não aceitam. Tudo isso vai deixando a pessoa mais, né? Mais vulnerável. Eu não fui expulso de casa, eu escolhi sair de casa, eu não fui expulso de casa.
Isso é uma segurança muito grande para eles. Eles deixaram um ambiente totalmente impossível de eu conviver. Depois da bomba hormonal, que é a testosterona, que é um hormônio sinistro, sabe? Que muda completamente, não tem mais volta. E por mais que você faça tratamentos, é complicado. Então, quanto antes você identificar, o quanto antes você tratar, e primeiro tirar o preconceito de dentro de você, para depois tentar passar isso para outras pessoas, sabe? Porque foi bem complicado mesmo quando a gente começou, mas tem um apoio, tem o transgrupo, por exemplo, quando você leva no psiquiatra e pega esse CID te dá um respaldo. Você vai à Secretaria de Educação, você tem uma equipe que vai lá conversar com os professores. Vocês não estão sozinhos nessa. É, assim, e tipo, amor, sabe? É amor e aceitação, porque ainda é o que eu olhava, assim, eu sou muito viciada num seriado, eu sou muito viciada em Grey's Anatomy. E eu lembrava, toda vez que eu olhava pra Flor, eu lembrava de quando teve uma cena onde uma das personagens revelava pro pai que ela era gay. E aí a outra pessoa dizia, o importante é saber se você ainda é quem eu te criei para ser. E era só nisso que eu pensava. Toda vez que eu olhava para a Flor, eu pensava, o importante é que ela seja quem eu criei ela para ser. De vestido, de calça, não importa. O que me importa é que ela seja o tipo de pessoa que dá o lugar para gente idosa no ônibus. Eu, como mãe, eu vou ficar do lado dela, independente daquilo que ela escolher. Eu sou mãe dela, coloquei ela no mundo, ela é minha responsabilidade. E a gente vai até o fim. Me privei 8 anos de ser quem eu era, não por mim. Porque eu não tinha ajuda, porque as pessoas que estavam à minha volta falavam que isso era errado, porque tinha uma sociedade inteira me esperando para bombardear lá fora. Então, no caso, eu, não pude ser quem eu era pelo aquilo que a sociedade impõe, entendeu? Daí eu tive que viver limitada, até uma hora que meu corpo não aguentou mais aquilo e falou, vou ter que enfrentar todas as consequências e ser eu. A primeira vez que a Flor falou que era uma princesa na escola, uma das professoras disse que chegou pra gente e falou, não, mas olha, tá tudo bem, porque eu já expliquei pra ela que ela é príncipe, então agora ela já sabe. No caso ele, né, chamava de Francisco. Aí a gente, sério? Fácil assim? Nossa, isso é incrível, porque a gente tá tentando há um tempão, não funcionou, mas você explicou num dia e deu certo. Mas não deu certo nada, ela só ficou triste com isso. E aí, a gente, depois desse episódio, tiveram mais alguns, daí a gente foi conversar com as professoras antes do laudo, e falou, olha, como é que tá sendo aqui na escola? E uma das professoras falou que isso era um problema meu, que eu é que era doida, porque eu sou a mãe e eu tinha que controlar a situação. Que se deixasse, a filha dela ia de biquíni para a escola todo dia. Daí eu falei, tá, mas o que acontece se a sua filha for de biquíni? Ela vai ficar doente? Eu falei, exatamente. A Flor não fica doente porque vem de vestido. Essa é a diferença. Por isso que ela pode vir de vestido e não pode vir de biquíni. E aí, na primeira vez, ela tirou o vestido da Flor e colocou na mochila e colocou uma roupa de menino. E aí eu fiquei muito zangada. A gente optou por esse caminho. E esse caminho vai ter que ser respeitado. Mas o meu medo na sociedade é, acabar tendo que ser uma vítima para as pessoas entenderem que isso é normal, não é uma doença. Eu vou aceitar ser uma vítima da sociedade pelo bem maior no futuro. Porque tudo, pro Brasil ainda, tudo é mais lento. Eu acho que vale a pena algumas coisas acontecerem para que no futuro não tenha mais isso. Mas eu não tenho medo, não ligo, como diz a música da Pablo, quanto mais dor eu recebo, mais percebo que eu sou indestrutível. A gente recebe muita dor, dói pra caralho, mas eu não tenho medo. Às vezes eu choro, deito aqui na cama e choro, mas é um modo de alívio, entendeu? Quando o aniversário, ela sonhou com esse aniversário de bailarina sempre, porque é o primeiro aniversário dela como menina, com as coisas tudo do jeito que ela escolheu. E aí, ela sonhando com essa festa de bailarina, porque queria uma festa de bailarina, e a gente fazendo a festa dela, e ela cada dia mais encantada com a festa da bailarina. Aí ela chegou em casa com febre, e muito
ela estava irreconhecível, ela não falava, ela estava mole, caída, não parecia a Flor. E aí a gente já estranhou. E aí ele me contou que na escola a professora tinha dito que ela passou a semana inteira dizendo que ela queria uma festa de Hulk, que ela ia ter uma festa do Hulk e que o nome dela era Francisco Miguel. E aí a gente achou estranho porque quando ela era tratada como Francisco, as coisas favoritas dela eram do Mickey Mouse, nunca do Hulk. O Hulk surgiu do além na história, não tem um Hulk. Teve um Mickey Mouse e depois bailarina, mas Hulk não tem. E aí a minha irmã ficou com ela no quarto, daí espalhou um monte de maquiagem em cima da cama, daí ela começou a maquiar a minha irmã e aí ela começou a voltar ao normal, começou a ficar tranquila, feliz, brincando com a maquiagem, e aí a gente começou a gravar ela, como ela estava mudando de comportamento quando ela ficava perto das coisas que ela gostava. E aí, conversando com ela, a gente perguntou, quem foi que falou para você que seu nome é Francisco Miguel? Daí ela falou, foi a minha tia da outra sala na escola. Aí foi aí que a gente entendeu o que estava acontecendo. E a gente perguntou, por que você quer uma festa do Hulk? Daí ela falou, porque essa é a festa que menino tem que ter. E eu tenho que ser Francisco Miguel. Porque foi o que a tia da escola falou. Foi muito rápido, tipo, tudo isso aconteceu em questão de 20 minutos. Sabe, a criança estava com febre, triste, e em 20 minutos ela estava brincando normal, do jeito que ela é, sempre. E entre as crianças, eles não têm problema, sabe? A gente vê a Flor chegar na escola e as outras meninas vão para cima dela e falam que linda a sua sapatilha. Aí ficam comparando a sapatilha uma com a outra, mas é diferente para os pais. As crianças sozinhas não se importam, mas quando entra adulto na jogada, as coisas ficam diferentes. Eu sempre estudei, entendeu? Porque minha mãe ensinou que se você estudasse, você seria algo. E pelo fato de eu ter caído nessa vida, foi uma escolha minha, porque até então eu já trabalhei em vários lugares registrado. Eu tive essa opção de vida pela qualidade que é bem melhor no caso. E aí eu entrei para mostrar que, tipo assim, você pode ter uma vida, tipo, nessa que eu levo com a prostituição, mas você pode fazer várias coisas, como academia, ir em restaurante, estudar. Você pode ser alguém. As pessoas associam que quando você trabalha com isso, você só pode viver para aquilo. E realmente não é isso. Você pode ter um futuro, né? Muitas pessoas trans, elas acabam tendo algum transtorno psiquiátrico, mas é muito ligado a como a sociedade, né? Como a sociedade trata elas. Então, assim, muitas têm questão com a família não aceita, acaba tirando de casa, expulsando. Então, para tudo isso, às vezes acaba desenvolvendo ansiedades, ou até mesmo no mercado de trabalho. Então, a pessoa vai se candidata para uma vaga de trabalho, chega lá e na hora de apresentar os documentos, a pessoa contratante fala, não, a vaga já foi ocupada. Então, tudo isso também vai gerando uma ansiedade de, na próxima vez, ela pensa, nossa, será que eu vou conseguir um emprego mesmo? Acho que eu nem vou. E a gente tem que lembrar que o nosso país é o que mais mata LGBTs do mundo. E fala, mas tem país que é condenado à morte, mas tem país que é ilegal. Mas esses países eles não são signatários dos direitos humanos. O Brasil acumula 45% dos assassinatos no mundo LGBT. Desse 45%, a sua infinita maioria são pessoas trans. E se você pensar proporcionalmente a quantidade de gay e de lésbica que tem no mundo, e a quantidade de trans, e o número que as pessoas trans são assassinadas é absurdo. Com tudo isso, as pessoas acabam não aguentando mesmo. Eu conheço várias pessoas que não conseguiram aguentar, porque elas diziam, se eu sou trans, eu estou assinando literalmente que eu não vou conseguir estudar, são raríssimas as que conseguem, eu não vou conseguir emprego, eu não vou conseguir um namorado que me aceite e ande normalmente comigo na rua, eu não vou conseguir apoio da minha família, eu não vou, assim, é muito não. Quando eu estudava numa escola estadual, pública, as pessoas tinham preconceito porque eu chegava a ter vergonha de mim, eu chegava a ficar recuada. Quando eu comecei a recuar todo mundo, eu comecei a ser outra pessoa. Igual hoje ali, eu não tenho preconceito com ninguém e as pessoas não têm comigo. Mas antigamente eu tinha porque eu estava me descobrindo, eu estava tentando me aceitar, eu estava tentando me entender e as pessoas aproveitaram da minha fragilidade. Aí eu permiti as pessoas me humilharem. Hoje
Se eu voltasse lá, ninguém faria na metade que fizeram comigo. O bullying tem várias facetas, entre elas, sem sombra de dúvidas, há também a faceta de preconceito à população LGBT. Aquela criança que, por uma expressão de diversidade dentro do ambiente escolar, um sentimento de não gostar de certas brincadeiras, um jeito diferente de entender aquele universo, acaba sendo excluído por seus colegas. E a importância que os profissionais de educação, a importância dos professores, a importância da direção, enfim, de todos os setores de uma escola, que possa conseguir incluir, reprimindo eventuais situações que gerem a LGBTI-fobia e criando um ambiente mais inclusivo. A vida de uma mulher trans é diferente de um homem trans. Uns vão esclarecer tudo, outros não. Outro não vai ter linha de pensamento diferente do outro. Entendeu? Então é complicado, né? Você está lidando com o ser humano e infelizmente não é porque eu sou trans que eu tenho que ser igual àquela pessoa trans. Nós temos que ser diferentes, temos que ser nós mesmos. Então eu acho que eu falei tudo. Todas enfrentam o mesmo preconceito, todas se harmonizam sozinhas, todas não estão felizes com o seu corpo, todas têm a necessidade de ser mulher, todas passam um processo de preconceito, as operadas, as não operadas. Os homens tratam nós igual um lixo, tanto operada como não operada. E assim vai por diante, entendeu? Aí vai de cada um como se vê, como se aceita, como leva a sua vida, entendeu? É essa maneira que eu levo a minha vida, desse jeito. As meninas lésbicas, os gays, assim, eles têm uma aceitação um pouco melhor na sociedade que agora a mulher travesti, transexual, é uma desgraça. O povo é muito preconceituoso para dar um trabalho, para qualquer coisa, o povo é preconceituoso. Já os meninos trans, eles conseguem ainda pular os obstáculos, entendeu? Porque nós moramos num país machista, também tem isso, né? Bom, políticas públicas para as pessoas trans, eu sei só do nome social, né? Para quem trabalha também no universo público, com relação à instituição privada, não tem nada que ampare essas pessoas, então vai muito de cada instituição, se quer adotar o nome social, né? O que a gente tem, assim, efetivo, no que se diz respeito às pessoas trans, é portaria e resolução para as questões de direito do uso do nome social. Tanto no âmbito da escola, na questão da segurança pública em delegacias, na previdência e na saúde. Aqui também no Paraná a gente tem o CEPAT, que também é um serviço do governo estadual. Basicamente só isso. A gente não tem nenhuma lei ou intenção de lei que defenda a identidade de gênero. Não tem nenhum movimento do governo estadual ou do âmbito do legislativo ou judiciário. Efetivamente, a gente não tem, infelizmente, políticas públicas efetivas que garantam o acesso e permanência de pessoas trans, por exemplo, na escola, ou o acesso e permanência no serviço de saúde ou qualquer outro serviço público. Hoje, mais do que nunca, eu percebo que a sociedade paranaense precisa voltar a olhar a necessidade de a gente ter políticas públicas garantidas em lei para a população LGBT. A discussão hoje é como a gente pode arregimentar força para conseguir levar, de fato, ao Poder Executivo, que envie o projeto de lei ao Poder Legislativo e ter essa aprovação para a população LGBT. São desafios que são, com certeza, iniciativas desde dos movimentos sociais, de trabalhos acadêmicos como os de vocês, que buscam trazer visibilidade à temática LGBT dentro dos espaços universitários. Então, a Lei João Nery, né, que é um projeto de lei do deputado João Willis com a Érica Conay lá, ela visa a aprovação da Lei de Identidade de Gênero, que é essa lei que possibilita a pessoa trans a procurar um cartório sem precisar de laudo médico, sem nada. Se ela se identifica como sendo uma pessoa trans e é maior de idade, ou tem autorização dos pais sendo maior de 14 anos, de mudar essa documentação, né? Que seu gênero sexual lá no documento de nascimento e seu nome sejam iguais à sua identidade de gênero. Essa é a Lei João Nery. E ela possibilita também que outras pessoas, como pessoas trans que têm uma questão de intersexualidade, possam fazer isso. Né? Porque é muito engraçado. Se uma pessoa cisgênera tem maior de 18 anos e quer mudar o nome, ela vai.
né? É bem legal, isso é bem interessante, né? Ou se a pessoa cisgênera quer operar seu genital porque acha que a sua vulva não é legal, ou que seu pênis é pequeno, ou que quer aumentar os peitos, ou quer fazer uma plástica de nariz, ela não precisa de autorização. Ela não precisa de laudo, ela vai no médico, paga e faz. Uma pessoa trans, mesmo pagando, e a gente sabe, né, que se 10% da população trans tem acesso a terminar o ensino médio e 1% tem esse acesso de terminar uma graduação, quantas que vão ter condição de fazer isso? Mas no mundo hipotético, né, vamos pensar, se a pessoa tem dinheiro e vai pagar, mesmo assim ela não consegue fazer, porque ela precisa de autorização de um médico, sendo que a pessoa cisgênera não precisa. Isso é apropriação de corpos, né? Eu tenho que sentir necessidade pra mim, numa parte assim, tipo, pro meu corpo, eu não queria ter isso que eu tenho. Mas, na outra parte, tem horas que eu vejo que não me atrapalha na minha vida, entendeu? Não muda quem sou eu. Se eu tirasse, eu não me sinto menos das que não têm isso. Eu não me sinto menos das que são operadas. Eu sou igual a elas, eu luto igual a elas. É que, tipo, eu me adequei com isso, porque as pessoas pensam, ai, porque tu tem que operar pra ser trans. Não precisa ser exatamente isso. Eu posso me sentir trans tendo tudo isso que eu quero. Igual muitas mulheres que têm peitos grandes e pequenos, aquela que quer colocar seio, coloca. Aquela que não quer, ela vai deixar de ser mulher. Então, as pessoas têm que parar com isso. Eu, no momento, não me atrapalha, mas pra mim, no meu interior, eu não queria ter. Mas aí vem o medo, porque até que ponto eu faço a cirurgia pra mim, para os outros, ou idealizar que eu vou virar uma mulher e vou casar? Até que ponto que é essa cirurgia pra gente? Então, eu não sei ainda se eu tô preparada para isso, não. Aí eu vou com aquela empolgação. Vou me ser mais mulher com uma vagina. E sofro os mesmos preconceitos, sou maltratada igual, e qual é a diferença? Eu vou ficar mais frustrada. Então, até que ponto vale a pena isso? Eu tenho medo de me relacionar com algumas pessoas, né? Porque a gente vive num mundo muito machista, então, por exemplo, agora eu sou também o gay, né, do rolê. Então, em determinadas situações, até no universo trans, você acaba encontrando pessoas que te deixam mal por isso, sabe? Porque agora que você é trans, você é o homem alfa, isso e aquilo. Não, né? Não é o meu posicionamento, eu não sou assim. Então, eu tenho medo de encontrar pessoas assim. Ah, minha filha, é por isso que eu sou prostituta. Ah, porque é horrível. Qual é o homem que dá a cara a tapa pra namorar travesti? Ou eu sou muito feminina e, tipo, aceito a condição que eu tenho que viver numa vida cisgênera, mentindo pra mim mesma quem eu sou? Porque um homem não vai namorar uma menina tão escrachada como eu, que assume tudo, e talvez que nem pareça tanto como mulher, pra enfrentar a sociedade. Então, relacionamento. Os homens tratam as mulheres trans da pior maneira que vocês... Hoje, muitas se prostituem. Se eu me prostituo, é por causa dos homens. Eles não enxergam o meu caráter, eles não enxergam se eu sou uma pessoa boa ou ruim, eles só enxergam o meu corpo, as minhas partes íntimas e só. Eles acham que eu vivo 24 horas para sexo, entendeu? Então isso aí depende de todos os homens eles fazem isso com todas as trans, que ainda está nesse dilema assim para elas acordar para a vida, que não existe romance, que não existe mesmo. Eles querem só brincar no escondidinho com você, ninguém pode saber, vamos ficar lá na sua casa, entendeu? Então é humilhante, super humilhante. Pedrada, tentativa de espancamento, tentativa de estupro, de tirarem do banheiro à força, poderem rasgar minha roupa para ver o que eu era. Algumas das tentativas. E não tinha como procurar nem a polícia, porque a polícia não é capaz, nem hoje ela tem essa sensibilidade, naquela época era pior. Quando eu tentei procurar, daí eu só procurei uma vez, porque daí eu fui na delegacia e o guarda falou que eles não tinham o que fazer, porque se uma documentação era masculina, eles tinham esse direito. Como você vai procurar o Estado, se o Estado não possibilita? Como assim alguém tem direito de fazer isso com outra pessoa? Que tipo de direito que é esse? Às vezes você vai lá numa delegacia. Por exemplo, se eu falo que se acontece um roubo, os caras vão falar assim, você é prostituta, vocês roubam mesmo. Tipo, às vezes você nem fez nada, você leva a culpa por causa que tem uma fama antigamente. Então eu acho assim que é meio complicado. Ou depender de justiça, de saúde ainda, as pessoas trans sofrem bastante. No entanto, que a gente nem procura muito, né? Tive amigos gays, lésbicas, amigas que eram travestis, né? As travestis foram assassinadas, que eu conheci, elas não estão hoje aqui, né? O que acontece mesmo, né? A gente não é segredo para ninguém que o nosso país é o que mais mata pessoas trans e travestis no mundo.
Você ser uma pessoa trans no mercado de trabalho é algo que ainda tem muitos problemas, né? As empresas, elas não estão preparadas. Você vai numa entrevista, não tem um campo de um nome social. Tem muitas pessoas que nem sabem, né, da existência das pessoas trans. As situações em si, às vezes, elas são meio que desmascaradas, né, no mercado de trabalho. Por exemplo, não, a gente vai, né, pôr o nome social aqui, mas você continua usando o banheiro, né, que não condiz com a identidade. Essa questão de não ter também, né, um nome ali na entrevista, enfim, no campo, o nome social, já de certa forma é um preconceito mascarado, sabe? Por que não pôr, né? Por que não? E as entrevistas de emprego também, elas têm que anunciar que é para pessoa trans. Por que tem que ter essa diferença? Acho que não precisa, enfim, mas as pessoas trans ainda encontram muita dificuldade mesmo na questão de trabalho. Até na empresa em si, eles ainda me chamam de Isabelle, a maioria, tipo a supervisora e tal. Ela não entendeu a situação, acho que ela não entendeu mesmo. E me chama de Isabelle ainda, tipo, daí quando outras pessoas falam Enzo, ela fica tipo, quem que é Enzo? Esses dias eu tava assim, a gente tem que assinar ponto, né? Aí tem que colocar o horário que você chega, de assinar o horário que você sai. Eu coloquei Enzo em todas as listas. Aí tipo, voltou no dia seguinte, tipo, dando erro. É tipo, que você assinou Enzo, que seu nome não é esse, tipo, ficou como se tivesse faltado um dia no trabalho. Aí eu tive que ir lá, me explicar na coordenadora, né? Tive que pedir desculpas por ter assinado um nome que é meu, só que lá eles não atualizaram ainda. Eu ainda não falei sobre nada disso no meu trabalho. Lá eu ainda tenho um nome de registro. Já me orientaram assim, não tenha contato com a Ana, porque você descobrirem na época que você namorava uma guria, vão achar que você é pedófilo, não vão querer que eu dou pra criança. E, tipo, os pais ficam assim. Todas vão morrer se aparecer alguém preconceituoso, não vai ter chance pra ninguém, não. Isso é pra todas nós. Eu posso estar hoje andando na rua, aparecer um louco doido. E incrível que, por exemplo, esses dias eu fui passear no parque com a minha amiga, é assim. Se as pessoas estão te humilhando, como passou nós duas, os pés começaram a tirar sarro, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Agora, se a gente começa a gritar e fazer escândalo, todo mundo começa a gravar a travesti, todo mundo começa a filmar e ficar do lado daquelas pessoas que tiraram a gente primeiro. Então, tipo assim, é horrível que você vive presa. Ou você vai num restaurante almoçar, as pessoas ficam impactadas. O que esse ser está fazendo aqui? Como se eu me alimentasse do sol, ou eu colocasse dentro de uma tomada e fosse a bateria. Então, tipo assim, isso que é chato. Ou você vai num shopping e as pessoas ficam chocadas por você estar lá. Eles esquecem que eu sou um ser humano, que tem dependências, tem desejos igual eles. É muito chato isso, você viver presa, porque a cidade fica, ai, olha lá, travecão aqui, tipo... Eu vou me alimentar como, filho? Ai, ó, você vai ver que eu na farmácia. Se eu fiquei doente, eu vou comprar remédio onde? No bar? Eu vou pedir, como é que é? Vai cair do céu? Então é isso que a sociedade é muito chata. Elas ficam assim impactadas ainda de você fazer certas coisas igual ele, como se eu fosse um ET. E eu não sou um ET, eu sou um ser humano. Tem horas que eu até preferia ser um ET, porque essa raça humana é decepcionante mesmo, vou falar a verdade, viu? Meu plano realmente, antigamente, era casar, ter uma família e não estar nesse mundo. E olha onde que eu estou hoje, sozinha, prostituta, enfrento a sociedade todos os dias. E por que eu abordo prostituição nesse tema aqui? Porque muitas das meninas sentem vergonha de falar isso. E muitas trabalham assim, e é como eu chego naquela parte, como a gente vai mudar algo, sendo que a gente não luta por aquilo e não expõe qual é a realidade. Porque é muito fácil falar assim, eu trabalho de enfermeira, eu podia chegar aqui, mas eu não trabalho de enfermeira, eu trabalho de prostituta. Então muitas vão falar assim, eu faço isso e não me prostituo. Por vergonha, mas vergonha de quê? Se é a própria sociedade que me joga para esse lado, entendeu? É a própria sociedade, porque quando eu vou pedir um emprego ou procurar algo, eles não me dão a oportunidade, me negam, tiram sarro da minha pessoa, né? Ficam comentando. Daí quando eu tô na prostituição, eles falam, lá, mais um. Então você fica nessa luta. Aí se eu ficar me escondendo, eu vou dar sempre chance para eles me vencer. Então não é isso que eu quero vencer eles. As questões jornalísticas, né, enfim, o que sai na mídia referente à população trans é péssimo, realmente. Não contempla ninguém, assim.
principalmente no nosso país. É difícil você encontrar um conteúdo bom, um conteúdo que tenha pesquisa em si, sabe? Que vai conversar com essa população, que vai entender dos termos. Tem muita coisa que é dita que, nossa, tá totalmente errado, tá totalmente fora do que a galera trans trata ou como lida, sabe? Ainda tem um fetiche em cima, né? Ainda tem interesses econômicos em cima, né? Mas ela está possibilitando, eu acho que isso tá. Mas da forma correta ainda não tá fora do prumo ainda. Mas só de possibilitar tá bom, mas a gente ainda sonha com falar da forma correta. Com os termos corretos, com a sensibilidade correta. Eu acho importante se preocupar com essa parte, de não é falar de qualquer jeito porque não me adianta nada, por exemplo, que nem estão falando que estão falando errado das travestis. Quem que vai sofrer com isso? São as travestis? Quem que vai sofrer com a cena lá que apareceu do outro falando, essa Barbie engana? São os homens trans. Quem que vai sofrer alguma coisa por não darem valor ao nome social em uma coisa pública? São outras pessoas trans. Sabe, são coisinhas que parecem pequenas, mas são coisas, tipo, se você para olhar, são coisas tão óbvias. Às vezes, os termos usados, né, são de forma equivocada, mas tem muita coisa boa também sendo produzida. Por exemplo, tem documentários que não estão, né, no cinema, enfim, que é uma coisa mais caseira, que está trazendo também uma representatividade muito bacana. As mídias que são canais, por exemplo, no YouTube, tem muito youtuber hoje que é trans, que é intersexo, né, internacionalmente falando, ou nacional, mais trans, que tá falando de uma forma mais humanizada, da própria vivência. Então, na internet, nesse sentido, está sendo bem abordado. Eu tenho acompanhado vários canais, vários lugares que estão abordando bem. O problema da mídia é a parte do jornalismo, né, da parte da mídia televisiva, não sei assim se pronuncia, né, rádio, porque eles falam com aquela visão de uma pessoa que não vivencia aquilo, né, uma visão patológica, estigmatizadora, né, então isso acaba levantando a temática, sim, a discussão, possibilitando que essas pessoas possam falar dos seus problemas, das suas vivências, mas estigmatiza também, sabe? Favorece aquela ideia de que é doença, de que é perversão, né? Das falas erradas, que se troca sexo. Não se troca sexo, não se troca. A gente não é rã, nem cavalo marinho, nem peixe palhaço que troca de sexo. Nós somos seres humanos não trocam de sexo, né? Você só assume aquilo que você sempre foi. Eu ainda sinto que tudo tem muito, muito rótulo. Não sei, eu acho que isso falta de naturalidade mesmo, assim. Eu acho que é sempre uma super questão, tipo, nossa, eu quero super te respeitar, então, aí daí a pessoa te trata como, eu preciso te respeitar, porque, não, gente, sabe? Agora eles estão tratando, assim, um assunto bem porque tá em alta, né? Mas a gente não sabe até que ponto é um benefício ou não é, né, um benefício, porque eu não sei que lado que eles querem mostrar ainda, não consigo entender. Tem coisas que eles levam lá em cima e tem coisas que eles levam lá embaixo. E tipo, se você, como ser humano, conseguir olhar pro outro mais aberto e conseguir compreender isso, independente da sua profissão, provavelmente vai ser muito difícil você errar, assim, na abordagem. Eu nem vou falar aquele termo conscientização, né, que parece que a gente quer obrigar a pessoa a ter consciência. A consciência é algo individual, mas a sensibilização é fundamental, né? Sensibilizar, mostrar isso existe, né? Essa é a porcentagem. Essas pessoas elas fazem seus deveres, né? Elas em relação ao Estado, elas cumprem seus deveres, elas têm direitos. Sensibilizar não é enfiar de goela abaixo, é só mostrar que existe. É isso que é sensibilizar. É que nem o caso do filho da Angelina Jolie. Eles fazem questão de fazer matéria dizendo a filha da Angelina Jolie que está fazendo a transição e mudança de sexo. Ainda fala mudança de sexo, que o certo seria redesignação sexual, e não mudança de sexo. E eles sempre fazem essa questão de a filha da fulana é o filho, né? Tipo, sempre sem essa preocupação, sabe? Discutir ajuda. Né? A gente precisa de mais novelas, viu, gente, que falem do tema, porque enquanto as pessoas não aprenderem a respeitar, não aprenderem a entender uma coisa que tipo, já está provado, que já tem evidência, que faz parte da condição humana, a gente vai discutir sim. Quando isso for uma coisa que a gente saber que foi naturalizada, que é como qualquer outra vivência, a gente não vai precisar discutir. Quando as pessoas não morrerem por serem trans, não forem assassinadas de uma forma cruel, né?
que o assassinato de pessoas trans é horrível, né? Não que um assassinato não seja uma coisa horrível, mas uma pessoa que é assassinada num latrocínio, ela leva um tiro e a pessoa sai correndo. Né? Um assassinato de uma pessoa trans, ela leva um tiro, mas antes de ela levar um tiro é cortado os peitos com faca, é cortado o genital, é enfiada a faca lá no ânus e rasgado. É umas coisas bem assim, é para a pessoa sofrer depois que ela leva o tiro. Né? Não que um justifique o outro, mas a pessoa sofre isso justamente por ser trans. Eu acho importante que as pessoas falem sobre isso, que outros pais falem sobre isso, que os pais ensinem os filhos a ter respeito em casa. E eu não digo assim que deva ensinar ideologia de gênero na escola, eu acho que deve se ensinar respeito. Respeito se a pessoa é branca, se a pessoa é preta, ou se a pessoa é evangélica, ou se ela é da Umbanda, ou se ela é uma criança cis, ou se ela é uma criança trans, se é uma criança hétero, se é uma criança gay. É sobre isso que as pessoas deviam falar, sabe? As pessoas deveriam mesmo. A gente só vai mudar algo e vai conquistar quando nós parar com preconceito entre nós mesmas, parar com essa divisão de classe de nós mesmas e nós começar a se assumir quem somos, porque a gente nunca vai vencer fingindo ser algo que nós não somos. Somos pessoas trans. Razão sou eu que me dou pra o que eu sinto e o que eu quero. Dizem que eu não tenho porque não me dão. Razão sou eu que me dou pra o que eu sinto.